caríssimos e caríssimas, né, discentes, espectadores, clientes, né? Este é o vídeo de encerramento, né, da minha palestra científica sobre análise dos demonstrativos financeiros e contábeis, né? Conforme eu disse lá no vídeo de introdução, né, esta palestra, né, ela é de nível intermediário, ela não é do nível básico, conforme aqueles 3 vídeos apresentados na minha playlist gratuita no YouTube. Esta palestra, assim como as demais 11 palestras, no conjunto de 12 palestras, inicialmente, elas estão numa playlist privada, né, à parte daquela playlist gratuita no YouTube. E essa playlist privada contém todas as minhas palestras gravadas que são pagas, portanto elas são privadas, elas só são disponibilizadas para aqueles que adquirem a palestra. Então, assim, quem adquiriu essa palestra tem acesso a essa palestra. Quem adquiriu a palestra sobre valuation de life financeira tem acesso à palestra sobre valuation de life financeira. E estas mesmas palestras, né, elas também estão disponibilizadas a todos os assinantes dos meus cursos, né? Quem assinar pelo menos um dos 5 cursos disponibilizados na plataforma vai ter acesso a todos os conteúdos, incluindo materiais em PDF, Word, Excel, PowerPoint, né, e vídeos desses cursos, incluindo, né, um link, né, desta minha playlist privada. Então a pessoa, quem contratar um dos meus cursos vai ter acesso a essa playlist privada e também a uma conta que eu tenho em Terabox, né, com todos os materiais dos cursos, palestras, materiais específicos para mestrado, doutorado, pós-doutorado, específicos mesmo, né, que são materiais fundamentais que todos os pós-graduandos precisam ter, né, e dentre outros materiais relevantes vão estar lá. Então quem assinar, quem for assinante de um dos meus cursos vai ter acesso a isso, né? Então eu vou fazer uma recapitulação, né, de tudo que foi abordado, né, no vídeo de introdução, nos 3 vídeos de desenvolvimento, né, parte 1, parte 2 e parte 3, e em seguida fazer um breve encerramento. Como vimos, né, na introdução, né, foram discutidos, né, os objetivos do curso, os benefícios, né, trazidos, né, por meio do conhecimento da análise dos demonstrativos financeiros e contábeis, né, a sua relevância, né, a sua aplicabilidade, né, no contexto corporativo, seja empresas de pequeno, de médio, de grande porte, né, sua relevância nas pesquisas científicas, atividade de extensão também, né. Então, isso, tudo isso foi abordado no vídeo de introdução, né. E na introdução eu já dei uma pincelada sobre aquilo que seria falado nos vídeos de desenvolvimento. Já nos 3 vídeos de desenvolvimento, eu foquei, né, nos 4 tipos de análises, né, que são as mais empregadas, né, recapitulando a análise vertical, que é uma análise feita dentro da estrutura de cada demonstrativo financeiro, né, da DRE, do balanço patrimonial, da DFC e outras demonstrações, dentro de um período só, né, mas nada impede que a cada período seja feita uma análise vertical e que essas análises verticais sejam comparadas de um período para o outro. Não tem período. Não tem problema fazer uma análise horizontal das análises verticais. Não tem problema. Agora, a análise horizontal já é uma análise feita, uma série temporal, uma análise feita no decorrer do tempo. Compara-se indicadores de um período atual relacionado a períodos anteriores. O trimestre atual em relação ao trimestre anterior, o ano atual em relação ao ano anterior e assim por diante. A análise do tamanho comum, que é uma espécie de análise vertical, mas na qual é determinado que do balanço patrimonial o indicador-chave é o ativo total, e da DRE é o faturamento das vendas, que comumente é o bruto, mas em alguns setores, né, que não tem incidência de IPI, o faturamento bruto é igual ao faturamento líquido. Então a análise também comum é isso, é pegar cada uma das contas do balanço patrimonial, né, e relacioná-lo com o ativo total e pegar cada uma das contas do grupo de contas DRE e relacioná-lo com o faturamento das vendas. E já a análise dos índices inconscientes, né, que é muito empregado na análise fundamentalista, né, feita nas empresas em geral, é utilizar indicadores, né, sejam microeconômicos ou macroeconômicos, aliás, microeconômicos ou microfinanceiros, ou macroeconômicos são externos, né, PIB, taxa de câmbio, inflação, etc. Não, essa análise de índice inconsciente é uma análise interna, feita com indicadores microeconômicos e microfinanceiros. Nos vídeos de desenvolvimento eu fiz uma lista, apresentei uma lista de cada um deles, as formas de cada um, uma interpretação para cada um deles, né?
E nesse vídeo de encerramento eu vou fazer uma recapitulação sim de alguns indicadores, mas nos vídeos de desenvolvimento eles estão mais detalhados. Eu vou fazer apenas uma síntese aqui dos principais indicadores e para poder encerrar essa palestra, né? E, então, assim, esses 4 tipos de análise foram abordados. Já a análise de sinergia de goodwill é uma análise específica para valuation, modelagem financeira, especialmente para reestruturações societárias, tais como fusões, aquisições e cisões. Esse tipo de análise será abordada em detalhes no vídeo da palestra de valuation e modelagem financeira. Tá? E quem assinar o curso, né, de análise demonstrativa financeira de contábil, valuation e modelagem financeira vai ter acesso, né, a todas as palestras, as 12 palestras mínimo, incluindo esta, né, de análise demonstrativa financeira de contábil, e também a palestra de valuation e modelagem financeira. Está tudo completo, fora os materiais, né, de ponta, muito relevante de montar, que estarão disponíveis também nesse curso. Então agora eu vou falar um pouco da aplicação prática e estratégia de implementação desses indicadores, né? Eu vou mencionar aqui alguns dos indicadores que já foram mencionados no vídeo de desenvolvimento, com alguns detalhes adicionais, né? Que eu considero úteis, relevantes, né, para a análise dos ativos financeiros. Vou falar um pouco de algumas estratégias para implementar a análise financeira de forma eficaz e em seguida eu vou fazer um breve encerramento, né? Então vamos lá. Primeiro, eu vou falar dos indicadores de liquidez. Lembrando que a liquidez, de uma forma sintética, ela é a capacidade de uma empresa transformar um ativo em dinheiro, né, de uma forma rápida, sem provocar perdas significativas, né, no valor dele. Então a liquidez é isso. Uma outra forma, né, de conceituar a liquidez é a capacidade que uma empresa tem de honrar seus compromissos de curto prazo. É uma outra forma de falar, né, da liquidez, né? Mas o conceito de liquidez, a capacidade da empresa de converter um ativo em dinheiro, ele é muito melhor empregado, ele retrata muito melhor o conceito de liquidez do que saldar compromisso. Mas é claro, se você transforma um ativo em dinheiro de uma forma rápida, você tem uma foco financeira e com isso você é capaz de honrar seus compromissos. Mas a liquidez em si é a transformação de um ativo em dinheiro. E quais são os ativos líquidos, né, de uma empresa? É o dinheiro que está no caixa ou nos saldos bancários. Conta corrente, conta poupança, conta garantida, conta salário. São esses, saldos bancários e caixa. Esses são os ativos líquidos de uma empresa. Os 4 tipos de indicadores de liquidez abordados no vídeo lá de desenvolvimento, né, são liquidez imediata, né, que é o disponível sobre o passivo circulante, que indica o saldo, né, que a empresa tem, né, sua capacidade que ela tem para honrar compromissos de curto prazo usando apenas os disponíveis, que é exatamente caixa equivalente de caixa, né, que é o dinheiro que está no caixa nos saldos bancários. Temos a liquidez seca, que é o ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante, né, que indica a capacidade da empresa de saldar compromissos de curto prazo usando o ativo de maior liquidez, né, o que não considera o estoque, tem menor liquidez. Temos a liquidez corrente, que é o ativo circulante sobre o passivo circulante, né, que indica que para cada, né, unidade monetária de passivo circulante, quanto a empresa mantém seu ativo circulante, né. E temos a liquidez geral, que é o ativo circulante mais o ativo não circulante. Na antiga legislação era realizado a longo prazo, né, e dividido pela soma de passivo circulante mais passivo não circulante. Na antiga legislação é exigível a longo prazo, que indica a capacidade que a empresa tem de honrar seus compromissos tanto no curto prazo como no longo prazo, né? Sobre esses indicadores de liquidez, né, relacionando-os com o capital circulante líquido, né, a liquidez corrente ela é intimamente ligada ao capital circulante líquido, CCL, né? Se a liquidez corrente ela for maior do que 1, significa que o capital circulante líquido ele é positivo. Isso é uma folga financeira positiva. Capital de giro, né, positivo. A empresa tem dinheiro em caixa para poder honrar seus compromissos. Se a liquidez corrente for igual a 1, isso significa que o capital circulante líquido, né, o capital de giro é 0. Né? Ou seja, a folga financeira é nula. As contas estão zeradas
Né? A empresa pode ter até nisso, quer dizer que a empresa está quebrada, é diferente. Não, uma conta zerada não é uma empresa quebrada. Às vezes a empresa tem muito dinheiro para receber, tem muitos ativos a receber, mas no caixa ela não tem nada. Então, se ela não tem nada em caixa e de repente ela tem fornecedores a pagar, como é que ela vai fazer? Então, o capital circulante livre, o capital de giro, ele precisa ser positivo. O ideal, né? O ideal para que a empresa ela tenha uma boa saúde financeira é que o capital circulante livre, o capital de giro, seja sempre positivo. Porque qualquer compromisso que surgir de imprevisto ou que vier a vencer, ela tem saldo em caixa para poder quitar. Né? Quando a folga financeira é nula ou negativa, a empresa não é capaz de saldar os seus compromissos de curto prazo, principalmente período imediato, né? Mesmo que ela tenha muitos ativos a receber. Né? E quando a liquidez corrente é menor que 1, o capital circulante líquido, o capital de giro, ele é negativo, né? Ou seja, folga financeira é negativa, é algo ruim para a empresa. Então, sobre a liquidez corrente, essa é a relação que ela tem com o capital circulante líquido. Agora eu vou falar um pouco sobre os ciclos, né? Ciclo operacional, ciclo financeiro e ciclo econômico, né? Que são muito importantes, eles não foram muito bem explorados no vídeo de desenvolvimento. Eu vou trazer alguns detalhes aqui mais completos, né? O ciclo operacional, né? O ciclo operacional é o ciclo, né, que indica o tempo médio decorrido desde a compra da matéria-prima ou dos insumos, né, da empresa até o recebimento do valor de vendas. Né? As fases operacionais podem ser financiadas mediante compras a prazo e prazos para pagamento de despesas operacionais, como salários, encargos sociais, impostos sobre vendas, etc. São denominados passivos de funcionamento. Para a parte não coberta por passivo de funcionamento, deve a empresa buscar outros tipos de recursos, como capital próprio, financiamento, desconto, etc. Né? Quanto maior o ciclo operacional, maior o investimento em giro, maior o volume de recursos necessário para financiar as atividades operacionais de uma empresa. O ciclo operacional ele varia em razão das características de atuação da empresa e do setor de atividade. E a necessidade de financiamento do ciclo operacional é crescente. Cada fase operacional incorpora novas despesas. Né? Agora, como é que se calcula isso? Né? Ciclo operacional, ciclo econômico, ciclo financeiro. Eu vou abordar aqui agora. O ciclo operacional, né, conforme dito, ele inclui o prazo médio de estocagem, mais o prazo médio de fabricação ou produção, mais o prazo médio de recebimento das vendas, mais o prazo médio de cobrança. É o ciclo completo. O ciclo financeiro ele começa a partir do momento em que o produto ele sai do estoque e entra na fabricação, na produção. Ele é a soma do prazo médio de fabricação, mais prazo médio de recebimento de vendas, mais prazo médio de cobrança. Enquanto o ciclo econômico ele começa com a estocagem do produto, né, na compra lá de matérias-primas que vai para o estoque. Então soma o prazo médio de estocagem, mais o prazo médio de fabricação, mais o prazo médio de recebimento de vendas. Né? Então o ciclo financeiro ele mede as movimentações de caixa. Né? Enquanto o ciclo econômico considera somente eventos de natureza econômica. O ciclo operacional envolve, né, desde a compra de matéria-prima, mercadoria, até o recebimento de venda, conforme já falado. Né? Então, resumindo as fórmulas, né, para se calcular esses ciclos, né, o ciclo operacional é igual: prazo médio de estocagem, PME, mais prazo médio de fabricação ou produção, PMF, mais prazo médio de recebimento de vendas, PMV, mais prazo médio de cobrança, que é o PMC. O ciclo financeiro, que é o ciclo de caixa, é igual ao ciclo operacional, que é o PME mais PF, menos o PMPF, né, menos o PMDD. E o ciclo econômico é igual ao ciclo operacional, que é o PME mais o PMF, menos o PMC, que é o prazo médio de cobrança. Né? Então essas são as formas a considerar. Né? Agora, como é que se calcula cada uma dessas formas? Né? O PME, que é o prazo médio de estocagem, é o estoque médio sobre o consumo, né? Multiplicado por 360, dado em dias. Né? O PMF é o estoque de produtos elaborados dividido pelo capital total da produção, vezes 360, dado em dias também.
O PMV é o estoque da produção terminado dividido pelo custo de produção vendido, vezes 360 dias, dado em dias também. O PMC são as duplicadas a receber dividido pelas vendas a prazo, vezes 360, também dado em dias. O PMPF são os fornecedores a pagar, né, que é o prazo médio de pagamento dos fornecedores, dividido por compras a prazo, vezes 360, dado em dias também. O PME-TOT é o estoque total dividido por custo total de produção, vezes 360, dado em dias também. O PMDD, que é o prazo médio de duplicados descontados, são as duplicadas descontadas dividido por vendas a prazo, vezes 360, dado em dias também. Então essas são as formas para se calcular cada um dos indicadores, né, do ciclo operacional, financeiro e econômico. Né? E o giro de caixa ele é calculado pela fórmula 360 dividido pelo ciclo financeiro, que é o ciclo de caixa. Então essas são as fórmulas para se calcular. Né? Lembrando, né, que quando a liquidez corrente ela é igual a 1, o ciclo, a capacidade de capital de giro ela é nula. Quando a liquidez corrente é maior que 1, a capacidade, o capital circulante líquido é positivo, e quando a liquidez corrente é maior que 1, o CCL ele é negativo. E o ideal para que uma empresa se mantenha a saúde financeira é que a sua foto financeira ela seja positiva, claro, ou seja, liquidez corrente maior que 1 ou capital circulante líquido maior que 0. Agora eu vou falar um pouco sobre o FCD, que é o fluxo de caixa disponível. Né? Que ele é muito utilizado no Evaluation, ele vai ser muito mais melhor explorado lá na palestra de Evaluation Modelagem Financeira, mas aqui eu já exemplifico o conceito dele, né, como é que ele é calculado. O que seria o fluxo de caixa disponível? É o que sobra de caixa para a empresa, né, depois das despesas operacionais, depreciação, efeitos tributários, depreciação, CAPEX e capital de giro. Então, como é que se calcula? De uma forma sintética, né? Partindo do resultado bruto, que são as receitas menos os gastos envolvidos com as vendas, né? Chega-se as despesas, e tirando essas despesas operacionais embolsadas, chega-se ao EBITDA, né? Que é o lucro operacional antes da depreciação e amortização. Tirando-se a depreciação, chegamos ao EBIT, que é o lucro operacional antes do imposto de renda, e tirando-se o imposto de renda e a CSLL, sobra-se o lucro operacional líquido do imposto de renda, que é conhecido como NOPAT. Tirando-se do NOPAT a depreciação, chegamos ao fluxo de caixa operacional, FCO. Tirando-se então o valor de CAPEX, né, e o valor da variação do capital de giro, aí nós chegamos ao fluxo de caixa disponível da empresa, que é o FCDE, que ele é utilizado para se calcular o valor econômico de uma empresa, o valor econômico financeiro de uma empresa. Individual, seja individual, seja ela combinada também no processo de evaluation, quando a gente está simulando fusões, né, por exemplo, a gente tem que calcular o fluxo de caixa livre da empresa, seja para o acionista, seja o FCDE ou o FCDA, para se simular, né, a fusão, seja da empresa de qualquer setor que for, ou o modelo de dividendos descontados, vai fazer algo similar, mas considerando os dividendos, né? E a gente projeta esses valores para o futuro, traz o valor presente, soma tudo isso, e a gente sabe qual é o valor individual da empresa ou o valor combinado da empresa, fundido, né? Então é assim que se calcula, é assim que se vê. Um exemplo prático, né? Digamos que na DRE de uma empresa, no determinado ano, né, a receita operacional de venda seja 9.600 unidades monetárias. Unidade monetária porque serve qualquer unidade monetária, dólar, euro, iene, real, né? Digamos que sejam 9.600 unidades monetárias. Digamos que os gastos envolvidos nas vendas sejam 3.600. Então nós temos um lucro bruto de 5.900 unidades monetárias. Considerando despesas operacionais de 3.900 unidades monetárias e despesas financeiras de 540 unidades monetárias, nós temos um lucro operacional antes do imposto de renda de 1.460 unidades monetárias. Se a gente considerar imposto de renda CSL de 320 unidades monetárias, nós temos um lucro líquido de 1.140 unidades monetárias.
Então, digamos que o CAPEX seja 680 unidades monetárias, né? E aí a gente precisa apurar as principais medidas de geração de caixa da empresa desse período do ano. Como é que se calcula? A gente começa a fazer assim como foi abordado anteriormente. Resultado bruto, né, 9.600 menos os gastos das vendas de 3.700 dá 5.900. Os desembolsáveis, né, 3.900 menos a depreciação 750, dá 3.750. O EBITDA fica de 2.750 unidades monetárias. Sendo a depreciação 750 unidades monetárias, o EBIT fica sendo de 2.000, que é 2.750 menos 750. Se o imposto de renda for 320, né, a gente, considerando uma alíquota de 21,92%, fazendo isso, 2.000 menos 320 dá 1.460, que é o lucro, que é o LAIR, né, que é o lucro líquido depois do imposto de renda. O lucro operacional líquido, nesse caso, se a gente considerar, né, 2.000 unidades monetárias, né, menos 21,92% de provisão de imposto de renda CSL, a gente chega a um valor de 1.561,60 unidades monetárias, que seria o NOPAT, lucro operacional líquido depois do imposto de renda CSL. Considerando a depreciação 750 unidades monetárias, né, que está sendo devolvido, né, para o NOPAT, né, visto que ela é descontada lá atrás, mas ela efetivamente ela não saiu da caixa, por isso ela é devolvida. Então, somando 1.561,6 mais 750 dá 2.311,60. Esse é o fluxo de caixa operacional. Considerando CAPEX, né, 680 unidades monetárias e a variação de capital de giro de 300 unidades monetárias, e fazendo 2.311,60 menos 680 unidades monetárias menos 300 unidades monetárias, o fluxo de caixa disponível da empresa é de 1.331,60. Então, assim, esse é um cálculo rápido, claro que não está detalhado, não está o passo a passo, é apenas para exemplificar como é que é calculado o fluxo de caixa disponível da empresa. Na palestra específica de valor de modelagem financeira, eu vou apresentar, compartilhar a tela no Excel, como é que isso é feito no Excel, de forma automatizada, cada um desses cálculos, todas as formas no Excel, como é que se faz, como é que se projeta cada cenário, pessimista, realista e otimista, como é que se faz o cenário combinado das fusões, das aquisições, como é que se analisa os valores das empresas, tanto elas individuais como o valor da empresa combinada depois. E como é que se faz a análise da sinergia de goodwill com base nos resultados apurados. Aqui é só para exemplificar. Então não entra em detalhes como é que o que significa esses dados. Agora eu vou falar um pouco, só para concluir esse vídeo, sobre a necessidade de investimento em giro, o NIG, né? A capacidade de investimento em giro é fundamental. A folga de caixa ela demonstra que a empresa ela tem a capacidade imediata para honrar seus compromissos, né, de curto prazo e principalmente compromissos imediatos. Para entender o investimento em capital de giro, é muito importante a gente entender como é que se comporta os ativos circulantes e não circulantes de uma empresa, bem como os passivos circulantes e não circulantes de uma empresa. Para isso é importante a gente compreender cada parte deles, né? O ativo circulante ele se divide em financeiro, que é o denominado sazonal, ou operacional, que é o denominado cíclico. E temos o ativo não circulante. Já o passivo circulante também se divide em financeiro e operacional, que é o cíclico. O passivo operacional cíclico, né, ele está diretamente relacionado com a atividade de objeto, né, o ciclo operacional da empresa. Enquanto o passivo financeiro, que é o sazonal ou errático, ele não participa diretamente do ciclo operacional da empresa. Esses passivos eles são temporários. Quanto aos grupos patrimoniais, né, no ativo circulante financeiro estão caixas e bancos, aplicações financeiras. E no ativo circulante operacional, duplicados a receber, estoques, etc. E no ativo não circulante estão aqueles do ativo realizável a longo prazo e os ativos permanentes, mobilizados, intangíveis. No passivo circulante financeiro estão os empréstimos e financiamentos e dividendos e imposto de renda a pagar. No passivo circulante operacional estão fornecedores a pagar, salários e encargos, impostos e taxas, os tributos de uma forma geral, né? Os 5 espécies de tributos, né? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, impostos
extraordinário de guerra, contribuições especiais. E no passivo não circulante estão o antigo, o exigível a longo prazo, e também o patrimônio líquido. Né? Agora, como é que são as medidas de capital em giro? Né? A necessidade de investimento em giro, o NIG, né? ele é igual ao ativo circulante operacional ou cíclico menos o passivo circulante operacional ou cíclico. Né? E essa necessidade de investimento em giro é influenciada por alguns fatores. Pelos prazos operacionais, né, que a gente já viu, prazo médio de recebimento de vendas, prazo médio de estocagem, prazo médio de cobrança, prazo médio de pagamento de fornecedores, etc. É influenciado também pelo volume de atividade, produção e venda, pelas características do negócio e sazonalidades, e o NIG deve ser financiado por recursos permanentes. A folga financeira genuína é quando o CCL, que é o capital circulante líquido, é maior do que o NIG, né? Necessidade de investimento em giro. É uma folga financeira genuína. A necessidade total de financiamento permanente, NTFP, né, é igual ao NIG mais investimento permanente. Né? O NTFP deve ser coberto basicamente por recursos ou passivos permanentes, giro de longo prazo, patrimônio líquido, etc. A necessidade de investimento em giro indica a necessidade de recursos permanentes deve ser financiado com capital de longo prazo, o passivo permanente. Temos um outro indicador também relacionado à medida de capital de giro, que é o saldo disponível, o saldo de tesouraria. O saldo disponível é o ativo financeiro menos o passivo financeiro. Ou também, de uma outra forma falando, ele é igual ao passivo permanente menos o NTFP. Né? É também denominado de saldo de tesouraria, funciona como uma reserva financeira. Quando o saldo disponível, o saldo de tesouraria é positivo, isso indica recursos financeiros disponíveis para aplicações diversas. Quando ele é negativo, indica que a empresa financia suas necessidades de longo prazo ou permanente com recursos de curto prazo, indicando maior dependência pela renovação dessas dívidas. Né? Agora, o que é ativo financeiro? Né? Conforme já foi falado antes, só para lembrar, caixas, bancos, aplicações financeiras de curto prazo, etc. E o passivo financeiro, empréstimo a pagar, descontos, dividendos. Quando o capital circulante líquido é maior que zero, a folga financeira genuína ela é positiva. Né? Temos um exemplo aqui. Digamos que o ativo circulante financeiro seja 30, ativo circulante operacional seja 60, ativo permanente seja 50. Passivo circulante financeiro seja 20, passivo circulante operacional seja 40, passivo permanente seja 80. Qual que é o CCL, capital circulante líquido? É o 90 menos 60, então dá 30. É positivo. Qual seria a necessidade de investimento em giro? Seria o 60, que é o ativo circulante operacional, menos 40, que é o passivo circulante operacional, então dá 20. Né? Então, qual seria a folga financeira genuína? Seria o CCL, que é 30, menos o NIG, que é a necessidade de investimento em giro. Isso dá 10, positivo. E considerando o PP de 80, né, que é o passivo permanente, menos o NTFF, que é igual o passivo financeiro mais o ativo permanente, que é 50, 20 mais 50 dá 70. Então, nesse caso, a folga genuína também seria o PP, que é o passivo permanente, menos o NTFP, que também dá 10. Isso apenas para demonstrar duas formas diferentes para se calcular a folga financeira genuína. Ou se calcula o CCL menos o NIG, deu 10, unidade monetária, ou se calcula o passivo permanente menos o NTFP, que também deu 10. São duas formas diferentes, mas o resultado é o mesmo. O saldo disponível, o saldo de tesouraria, considerando o ativo circulante financeiro de 30 e o passivo circulante financeiro de 20, 30 menos 20 também dá o quê? 10. Então, são formas diferentes para chegar ao mesmo resultado. Quando o capital circulante líquido é negativo, é maior do que zero, né, aliás, quando ele é maior que zero, quando ele é menor que zero, maior que zero já foi visto. Quando ele é menor que zero, a folga financeira genuína ela é negativa. Né? Aí vamos pegar um outro exemplo agora. Né? Digamos que o ativo circulante financeiro seja 20, ativo circulante operacional seja 40, ativo permanente seja 50, passivo circulante financeiro seja 30, passivo circulante operacional seja 20 e passivo permanente seja 60. O capital circulante líquido dessa vez é o 60, né? De passivo permanente menos os 50 de ativo permanente, isso dá 10. O NIG é o 40 de ativo operacional menos o 20 de passivo operacional, que dá 20. Folga genuína,
CCL menos NID. 10 negativo. Né? Por quê? Se o CCL é negativo, então a folga financeira é negativa. Outra forma de calcular é o passivo permanente de 60 menos o NTFP de 70. Isso também dá 10 negativo. 60 menos 70 dá 10 negativo. Ou o saldo disponível de 20 menos o ativo circulante financeiro de 20 menos o passivo circulante financeiro de 30 também dá 10 negativo. Então, quer dizer, são formas diferentes para se chegar ao mesmo resultado. E quando o capital circulante é nulo, né, a gente sabe que a liquidez corrente é 1, a gente sabe que a capacidade ou folga financeira também é nula. Né? Então é assim que se relacionam esses indicadores de necessidade de investimento em giro. Tendo sido dito isso, né, é importante frisar, né, que para se tomar decisões seguras, né, é preciso se conhecer os principais indicadores, né, no seu ramo de atuação. Né. Os mais aplicados são liquidez, rentabilidade, lucratividade, atividade, ciclo, né, operacional, financeiro e economia. Esses são aplicados em quaisquer setor. Agora, dependendo do setor, pode haver outros indicadores que sejam específicos e relevantes para o seu setor. É importante considerar um conjunto de métricas, né? Não basta calcular apenas alguns indicadores e chegar à conclusão com base neles. Para tomar decisões seguras é preciso considerar uma ampla gama de indicadores relevantes dentro do setor. Depois de calcular de efetuar os cálculos de todas essas métricas, é necessário checar se os resultados estão corretos e saber interpretar de acordo não só com a sua empresa, mas de acordo com empresas concorrentes dentro do setor. Avaliar. Se você está no setor supermercadista e o seu supermercado é de pequeno porte, e você calcula a lucratividade, o EBITDA, margem, liquidez, rentabilidade, atividade, todos esses indicadores do seu supermercado de pequeno porte. Como é que você avalia isso? Não adianta você comparar com a concorrência, outros supermercados de médio ou grande porte. É óbvio que eles vão ter uma lucratividade maior que a sua, vão ter os ciclos diferentes dos seus, vão ter nível de atividade, rentabilidade, margem diferentes dos seus, que não são comparáveis com o seu supermercado de pequeno porte. Para você efetuar uma comparação, você precisa selecionar outros supermercados, podem ser na região, na sua região ou não, ou pode ser de outros estados também, mas que sejam de pequeno porte também. Porque a lucratividade de outros supermercados de pequeno porte, que tem basicamente os mesmos produtos, serviços que você oferece, a mesma qualidade que você oferece, eles são comparáveis. E aí você sabe, se a sua lucratividade estiver muito abaixo da concorrência, isso é um sinal que indica que você está no mau caminho, né? Vamos dizer assim, de uma forma simples. Né? Significa que está faltando, por exemplo, investir melhor na qualidade, né, dos seus produtos, na qualidade dos seus serviços, melhorar nos prazos, né? De repente diminuir, né, o prazo para recebimento, aumentar o prazo de pagamento para fornecedores, de repente investir de repente em negócios digitais, meio de marketing digital, tráfego pago. De repente treinar o pessoal, né, treinar as equipes, né, administrativo, contábil, logístico, TI, etc, né, para aumentar a qualidade, né, interna, de repente melhorar a qualidade do atendimento. Então são muitas formas, de repente diversificar o seu portfólio de produtos e serviços, de repente ter algum diferencial nos seus produtos e serviços para você poder ajustar os preços, por isso aumentar o seu faturamento, consequentemente aumentar a lucratividade, a rentabilidade, etc. Então assim, se os seus indicadores comparados aos da concorrência do mesmo porte eles estão muito abaixo, isso é indicativo que você está fora da média, está abaixo da média. E para você alcançar a média ou até ultrapassar, você precisa investir em todos esses campos abordados. Né? Logística, marketing, estrutura, contabilidade, etc, etc. É preciso fazer todo esse investimento. Se tiver comparáveis, né, no mesmo patamar da concorrência do mesmo porte, então os seus investimentos estão caminhando na direção correta. Se estiverem acima, você tem diferenciais que a sua concorrência não tem. Então, continue investindo nesses diferenciais para você continuar competitivo e com essa mesma lucratividade. Tendo sido dito isso, vou fazer um breve encerramento agora. Né? Agradeço aos espectadores. Né? Todos esses vídeos, né, gravados, né, seja de introdução, desenvolvimento, parte 1, parte 2, parte 3 e encerramento, eles estão disponíveis na playlist privada minha no YouTube. Essa playlist privada, conforme falada, fica disponível para
aqueles que são assinantes dos cursos, de cada um dos 5 cursos. Né? Se você assinou pelo menos um dos cursos da EAD Plataforma, você tem acesso a todas as palestras, inclusive aos vídeos e materiais do próprio curso. Você também tem acesso à minha conta do Terabox, né? Todos os materiais que eu subi para o Terabox vão ficar disponíveis para os assinantes. Apenas os assinantes dos cursos vão ter acesso ao link do Terabox para poder acessar todos os materiais, incluindo cursos, reel trailers, palestras, materiais de especialização, mestrado, doutorado, etc. Né? Materiais de metodologia científica, tem muita coisa interessante, relevante, né, nesse Terabox. É uma pasta, uma conta que eu criei especificamente só com materiais para esses cursos, palestras, para ficar disponível para quem assinar os cursos. Né? E se você adquiriu essa palestra e gostou, né, incentivo você também a comprar a palestra de Valuation de Modelagem Financeira, que vai aprofundar essas análises de modelagem financeira, vai focar em análise da sinergia de Will. Também comprar palestras de precificação de produtos e serviços, né? E fazer, né, ou curso de análise demonstrativa financeiros e contábil, valores de modelagem financeira disponível na EAD Plataforma, ou curso específico de precificação de produtos e serviços também disponível lá. Então eu agradeço a todos, que todos tenham uma excelente jornada de aprendizado. Muito obrigado.